Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Marisa Morning. Eu sou Paula Marisa e a gente se encontra aqui todo dia às 8h30 da manhã. Todo dia não, né? De segunda a sexta. Agora deixa eu ver se o meu microfone tá ligado, que ontem eu entrei sem o microfone. Tá tudo ok o som aí, pessoal? Tudo certinho ou eu estou falando sem microfone de novo, que nem ontem? Me digam aqui no chat, por favor, para eu começar a introdução, que hoje o dia já começou animado, a PF está trabalhando, Helder Barbalho recebeu aquela visitinha maravilhosa, a gente vai falar sobre esse assunto, eu vou mostrar algumas imagens exclusivas, o pessoal está dizendo que está tudo ok aqui. Bom dia, Aline, Heloísa, de onde é que vocês estão falando? Eu gosto de saber. Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, André Gonçalves, Rio de Janeiro. Vocês viram aí que hoje o nosso querido Auschwitzel tá na pauta. Cruz das Almas, Bahia, agora o som tá ok. Agora sim. Witzel tomou na tarraqueta. Bom dia, pessoal. Fortaleza, Ceará, Juiz de Fora, beijo para Juiz de Fora, tem vários seguidores aí. Não conheço a cidade, mas o pessoal é gente fina. Castro, Paraná, Osório, Terra dos Ventos, aqui no Rio Grande do Sul, Goiânia, Quebec, Canadá, olha, somos muito internacionais aqui, Estados Unidos, Alegrete, não me perguntes onde fico, Alegrete, é isso, ó, tem, pessoal do Brasil, todo Rio de Janeiro, Pernambuco, Curitiba. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença de todos, em especial coraçãozinho para os meus moderadores que mantêm a ordem aqui no nosso chat, porque aqui é um espaço privado, aqui não tem democracia, aqui quem manda sou eu neste canal. Já temos a presença de mais de 1.000 pessoas, agora 8h32. Aqui no Rio Grande do Sul o tempo está com aquela cara fechada, mas eu acho que não vai chover, até deixa eu ver aqui, você sempre pergunta, tô quentinha aqui dentro, mas lá na rua não tá tão frio não, tá bom, tá agradável, 14 graus, a previsão é de chuva, tá meio nublado, nós estamos aqui agora entrando no inverno, anoitecendo cedo, amanhecendo tarde, tá bom demais para dormir. Já temos 1.200 pessoas. Deixa eu dar uma rápida discorrida na pauta que eu separei aqui. Claro que a gente vai falar sobre essa história do pedido de impeachment do Witzel, todo esse processo, o que vai acontecer agora. Ontem de manhã teve um assunto bem peculiar aí no programa da Fátima Bernardes, que eu quero dar uma comentadinha com vocês, mas não é só para o Auschwitz que a coisa tá feia, porque governadores do Nordeste também estão sendo investigados pela Polícia Federal, e agora a notícia fresquinha, eu acho que é a primeira live, só a primeira live do dia, né, eu dou as novidades para vocês. Helder Barbalho acordou com a PF batendo na sua porta. A gente vai comentar um pouquinho também sobre ontem que aconteceu a votação lá no TSE, né? Sobre essa cassação da chapa Bolsonaro, que não tem nenhum fato, não tem nenhum crime, não tem nada, e eles ficam enrolando com isso. Vamos falar um pouquinho também, já que a gente está falando em cassação e impeachment, sobre o ministro Alex Luthor, cabeça de ovo de Moraes, que ele está passando de todos os limites, se é que teve algum, né? Não sei se vocês também acompanharam, mas na madrugada aí de ontem para hoje saiu finalmente no Diário Oficial a portaria em que a dona Regina Duarte, que tem uma amizade ali com o pessoalzinho do PSOL, que era a secretária da Cultura, agora oficialmente está fora. Ontem também o Bolsonaro fez um pronunciamento, né? Falou uma coisa que repercutiu muito na mídia sobre essa história do auxílio chamado Corona Voucher. Ele sugeriu aí que ele poderia pagar o Corona Voucher, poderia até aumentar o valor do auxílio se os deputados abrissem mão dos seus salários. Vou comentar essa história com vocês. E eu vi também aqui, pauta internacional, já começaram as expropriações na Argentina. Pois é, aqui do meu ladinho. Vocês sabem, né, que Porto Alegre está ali no meio do caminho entre São Paulo e Buenos Aires. Eu estou mais perto da Argentina
do que de alguns estados brasileiros aí. E aí na Argentina agora já começou. Olha que legal, né? Eles elegeram o pessoalzinho da esquerda, teve um protesto lá, vou comentar rapidamente isso com vocês. Também teve um pedido de afastamento do presidente da OAB, o judiciário aí, né, que anda tendo umas decisões peculiares, para dizer o mínimo. Claro que nós vamos falar também sobre o Covid. Ontem teve uma declaração do Pazuello, o secretário da Saúde, que a gente vai comentar também, né, que a filha dele é esquerdista e tal. O Senado fez uma alteração numa lei que obriga o uso de máscaras. Essa lei foi aprovada e agora, numa medida muito democrática, muito maravilhosa, parece que a polícia pode, inclusive, entrar na sua casa para ver se você está usando máscara dentro da sua casa. Se não é o fim da picada, eu não sei o que é mais. E tem também essa história, né, da matéria do antagonista que eu comentei com vocês ontem aqui. O antagonista publicou uma matéria com o título "A especialidade do Bolsonaro é matar", o Bolsonaro é especialista em matar, uma coisa assim. Tá repercutindo, parece que a galerinha da esquerda já tem até um livro pronto sobre isso. Então vamos dar uma comentada, mas antes eu já vi que tem superchat aqui, vou ler os comentários, nós já temos mais de 2.000 pessoas. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa manhã. Lembra de curtir, compartilhar, ajudar a aumentar o alcance. Infelizmente, aqui do lado dos conservadores, nós não temos nenhum grande patrocinador milionário, nós não temos nenhuma mísera rádio FM, nenhuma emissora de TV, então o nosso alcance é totalmente orgânico, depende somente da ajuda de vocês, e vocês são demais, vocês estão incomodando, e teve um protesto. Ah, cadê? Eu não botei aqui. Eu tenho que ter... Aqui, saída da Regina. Teve um protesto muito, muito legal. Ah, eu coloquei na votação da chapa Bolsonaro. Um protesto muito legal. Vou mostrar um vídeo para vocês. O pessoal soltou fogos de artifício. Sensacional. Adorei. Atrapalhou bastante a votação. E deu aquela pressãozinha, né? Os ministros lá do TSE sabem muito bem o que significou aquele foguetório. Se você perdeu, eu irei mostrar as imagens, porque aqui nós temos imagens, produção. Vamos ver o que vocês estão falando de mim aqui. O Caê Lopes, sempre presente. Obrigada, Caê. Prof, apesar de vivermos onde a justiça, ao invés de ser cega, é paga para não ver, tenho fé no afastamento do esterco. O Lex está de circo no TSE, pois é. Até quando vai esse reinado? Vamos vencer? Vou comentar este assunto, está na pauta. Sônia Ribeiro Pedrosa, bom dia, prof. Passando rapidinho, pois esse horário estou no trabalho. Esse Pazuello é sem noção, não confio nas Forças Armadas. As Forças Armadas estão bem estranhas mesmo, né? Não tem como a gente ter muita confiança diante das atitudes dos generais ou da falta de atitude dos generais. Tá demais. Mas vamos começar aqui, o pessoal tá dando risada, já foi hilária a cara do Lex Luthor, o Alex Luthor, cabeça de ovo de Moraes, não sei se pode dar apelido, né, daqui a pouco já dá cadeia, daqui a pouco eu tô rindo do Helder Barbalho e a polícia vem bater aqui na minha porta. Mas, gente, seguinte, até deixa eu entrar aqui, vocês sabem, quem viu a live de ontem sabe que a melhor livraria deste país está em promoção. A minha livraria, Livraria Paula Marisa, eu vou dividir a tela aqui com vocês para mostrar todos os links para quem quiser comprar livros aí, né? É importante, sim, a gente saber o que está acontecendo nas notícias do dia, tá? Inclusive, tem um livro já que eu vou recomendar para vocês, do Sertilanges, A Vida Intelectual, e ele fala ali que o intelectual, claro, ele tem que ler, né, estudar esses assuntos que são mais profundos, mas também tem que estar ligado no dia a dia, porque as coisas não são estanques, elas conversam entre si, o que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado, para fazer as projeções do futuro. Então está aí a minha livraria com vários títulos na promoção, com até 50% de descontos aqui, ó. A Nova Era do Olavo, tá com a Nova Era e a Revolução Cultural do Olavo, que tem resenha aqui neste canal.
Tá na minha livraria promoção 50% de desconto. Esse livro aqui que é um lançamento que deve ser sensacional. Ainda não li, mas só o título, né? Infiltrados, ele vai falar ali sobre a infiltração dentro da igreja para tentar destruir o cristianismo. Tá com descontão de 30% e esse livro aqui é lançamento. Então aí vocês estão vendo, tem vários. Esse daqui não tem resenha no canal, acho que eu não fiz a resenha desse daqui, mas é um livro sensacional, indico demais. A Espiral do Silêncio. Olha, gente, esse aqui da Cortina de Ferro sobre Cuba também tá bem interessante. Esse aqui eu não tenho, já vou pedir pro pessoal da livraria me mandar. Sensacional. Então tem vários títulos aqui. O tema da promoção é desarmamento e censura. Essa é a arte de pensar aqui que eu mostrei ontem também. São vários títulos. Quem quiser, quem puder, entre lá na minha livraria, ajude a opressão deste canal. Nós já estamos quase chegando na marca de 3.000 pessoas, agora 11 minutos de transmissão, são 8 horas e 41 minutos, dia 10 de junho de 2020, e a República da Banânia está em polvorosa. Estou vendo aqui várias pessoas se tornando membro, muito obrigada mesmo a todos vocês que são membros do canal. Bom, seguinte... Vou começar fazendo uma reflexão aqui com vocês, porque muitas vezes eu solto um vídeo aqui no canal e eu acompanho o comentário de vocês. E, obviamente, eu não consigo responder todos os comentários, nem todos os e-mails que vocês me mandam. Infelizmente, a minha equipe se resume a mim, então é humanamente impossível acompanhar todos os comentários, mas um comentário que eu vejo muitas vezes é assim: eu posto um vídeo, como ontem, por exemplo, eu postei um vídeo falando sobre essa denúncia que foi apresentada lá no Ministério Público, envolvendo o gabinete do Arthur, a resposta da Pepa com aquela história da denúncia que teve na CNN, que segundo ela é uma mídia chapa branca, né? E o pessoal veio aqui me cobrar, eu vi uns 3 ou 4 comentários assim: por que você não fala do Olavo de Carvalho? Sua hipócrita, porque o Olavo de Carvalho... E sendo que a live de segunda-feira foi esse o assunto da live. Fora isso... Eu não sei, assim, não tem muitos canais que tenham feito resenhas dos livros do Olavo. Então, assim, eu não sou Lavete, não sou exemplo de aluna de Olavo. O Olavo nem me conhece, entendeu? Eu não estou aqui falando por Olavo de Carvalho, mas eu gosto muito, muito, muito do trabalho dele, das ideias dele. Divulgo, falo sobre os livros, coloco em promoção aqui. Eu acho que a gente não tem que ficar puxando o saco, tentando mostrar uma coisa que não é. Gosto do Olavo, apoio o Olavo, comentei essa fala dele, tá? Que é muito diferente daquele pessoal que diz que está fazendo uma crítica construtiva ao governo, quando na verdade está combatendo o governo e torcendo pelo impeachment do Bolsonaro. Esse pessoal da Isento Left é muito diferente do Olavo, que deu ali uma bronca dura no governo e com motivos bem específicos. E uma das queixas lá do Olavo também não foi só ao governo, foi também aos empresários. E aí depois eu vou linkar com as expropriações, a expropriação que já aconteceu lá na Argentina. Talvez aí os empresários comecem a se tocar que não é assim, ai, eu não vou me meter em política, eu vou ficar aqui isento, nada vai acontecer, vou tocar meus negócios. Não, querido, isso daqui vai afetar a sua vida. No caso de um governo socialista tomar conta, com auxílio aí do Partido Comunista Chinês, o que não é nada distante da realidade. Inclusive a revista Terça Livre traz uma matéria sobre essa relação aí entre Brasil e China, nesse deep state aí de governadores, de prefeitos. Eles já tiveram reuniãozinha, não faz muito tempo, faz 1 mês ou 2, que os governadores tiveram reunião aí com o Partido Comunista Chinês. O que vocês acham que acontece se o Partido Comunista Chinês dominar o Brasil? Vocês acham que vocês vão ter a empresinha de vocês, que vai estar tudo certo? Pessoal aí que é do agro, né, que está interessado, não, mas a China compra da gente, a gente tem que manter um bom relacionamento com a China. Vocês acham que quando a China tomar conta mesmo
vocês vão continuar sendo dono da terra de vocês? Acordem, acordem. Para o comunismo não existe propriedade privada. A sua fazenda, a sua loja, né, a sua casa, o que não está muito distante depois dessa aprovação aí do uso de máscaras, né, que a polícia pode entrar na casa das pessoas. Não existe propriedade privada. Eles são totalmente contra esse negócio de propriedade privada. Tudo tem que ser coletivo. Comunismo. Tudo é de comum uso, entre aspas, porque a gente sabe que aí é tudo na mão dos poderosos, né? Então, essa é a ideologia que está tentando dominar o cenário nacional. A única resistência, o último bastião da liberdade de expressão que nós temos é a internet. O Partido Comunista Chinês está muito bravo com esse negócio de liberdade de expressão na internet, porque nós aqui temos canais que damos duro, tentando levar as notícias para vocês, muitas vezes tomando processo por bobagem, sendo perseguidos. Aí alguns colegas meus tiveram a casa invadida pela Polícia Federal, porque subiram tags, porque postaram memes. Isso daí, pessoal, tem a mãozinha xing-ling por trás. Tem sim a mãozinha xing-ling por trás. Está tudo interligado. Inclusive, foi na live de segunda que eu mostrei agentes infiltrados do Maduro nos processos lá, nas manifestações, né, entre aspas, democráticas, populares, lá nos Estados Unidos. Agentes do Maduro nos protestos dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esses protestos também que, ultimamente, né, no nosso cenário político, muitas vezes a população foi às ruas, e todas as vezes que a população foi às ruas, os protestos foram pacíficos, a gente vê famílias, pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, não teve uma vidraça quebrada, jamais a gente rasgou ou queimou a bandeira nacional. E quando os antifas vão às ruas, eles queimam a bandeira nacional. Eles agridem pessoas. E nas investigações eu mostrei também, para quem acompanha as lives aqui, o Marisa Morning está muito bem informado, que um desses, que saiu aí, ele, com 17 anos, acabou com a vida da própria mãe, picou ela em pedacinhos e ainda escondeu o corpo. Então é esse tipo de gente que está por trás desses protestos anti-Bolsonaro. Aí vem a galera aí da Isentoleft, né, sofisticada, nós temos aqui, nosso bumbum é cheiroso, nós somos demais, vamos fazer um movimento democrático nas ruas contra o Bolsonaro. Aí depois ficam surpresos. Nossa, eles quebraram as coisas. É por isso, e aí agora eu vou citar o Olavo de Carvalho de novo, que o Olavo fala aquela frase, que o liberal é a camisinha da piroca comunista. E é a verdade. É a verdade, porque eles acham que essas coisas todas que os conservadores falam sobre o Partido Comunista Chinês, a nova ordem mundial e tantas outras coisas que nós viemos alertando aqui, eles acham que tudo isso é bobagem, tudo isso é teoria da conspiração, a gente não tem que ter ideologia, vamos aqui unir as pessoas que são contra o Bolsonaro, que nós teremos uma direita moderada no poder. A direita moderada dos antifas, do PSOL, do Boulos, essa é a direita moderada, a direita contra Bolsonaro, Boulos. É esse o pessoalzinho aí que vocês estão apoiando. Então, né, de novo aqui, vamos lá, professor, o idiota útil é idiota demais para saber que é útil. É isso que a galera da Isentoleft é. Ou é idiota demais para saber que está servindo ao sistema, ou é um sem vergonha que sabe muito bem o que está fazendo e está vestindo ali uma carapuça de direita para enganar a massa, que, como eu falei na live de ontem, a massa, o povão, a maioria do povo não vai ter o aprofundamento necessário para conseguir distinguir essas coisas. E é por isso que pessoas que leem, que estudam, quando vêm aqui na internet,
Não estou falando eu me esforço, tá, pessoal? Mas tem pessoas muito mais estudiosas do que eu. O Fernando Melo, lá do Comunicação e Política, a Valéria Bernardo, que se esforça um monte, estuda, a Camila, que faz um ótimo trabalho, o Alan dos Santos, todo o pessoal do Terça Livre, que estuda. Aí quando a gente vem aqui na internet e fala, presta atenção no fulaninho, né? Fulaninho tomou essa atitude legal, mas ele não é um conservador. O que a gente está querendo dizer? Que amanhã ou depois vai dar uma joiciada. Em outras palavras, é isso. Agora que vocês já viram isso na realidade, com várias vezes que eu apanhei, porque eu falei sobre MBL, sobre Joyce, lá em 2018, na época das eleições. Você está dividindo a direita. Não, eu só estou alertando o que pode acontecer. Pode ser que não aconteça, às vezes as pessoas mudam também, mas eu tenho as minhas desconfianças. O pessoal aqui está comentando sobre a lei da mordaça domiciliar. Pois é. Então, essa reflexão que eu queria trazer aqui no início, porque às vezes quando o pessoal olha um vídeo, acha que aquele vídeo resume tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu li. Não, aquilo ali é um recortezinho que eu estou fazendo para destacar um assunto. E também, pessoal, aí eu vou dar uma puxada na orelha de vocês, a gente tem que ir atrás da informação. Nem sempre ela vai cair no nosso colo. Talvez você tenha caído aqui no meu canal porque o YouTube indicou o meu vídeo ou botaram um link num grupo de WhatsApp, de Telegram, você caiu aqui. Mas, pessoal, se vocês querem estar bem informados, façam ali a listinha dos canais que vocês gostam de assistir, entra no canal, vai lá em vídeos, vê se a pessoa postou um vídeo. É claro que o YouTube tem esse viés meio esquerdista, mas é praxe do YouTube. Ele não notifica todos os inscritos do canal sempre que eu posto um vídeo. Já é para dificultar, porque eles sabem que o povo é preguiçoso. Então, é nosso papel também vencer a preguiça e ir atrás da informação. Muitas vezes o pessoal fala, tá sumida, e eu tô aqui postando vídeo todo dia. Não falou não sei o quê, e eu falei no vídeo de ontem. Então, também cabe a cada um de nós irmos atrás do conhecimento. Dá trabalho, mas vale muito a pena, muito a pena. Principalmente nessa era que nós estamos vivendo, a era da informação, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E é um poder que ninguém vai tirar de você. Então, quer ser uma pessoa poderosa, não ser mais enganado pelos outros, não ser feito de otário, estude, meu bem. Aproveita a promoção, né? Já que eu tô falando de livro, já vou fazer o jabá da promoção. Aproveita a promoção, ok? Tá ok? Tá ok? Vamos começar a pauta. 4.000 pessoas já. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vou começar lendo um tweet aqui do nosso querido deputado, o Eduardo Bolsonaro, vulgo BolsoKid. O BolsoKid postou o seguinte no Twitter, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, e nós vamos comentar isso daqui. Então, estamos lá no Twitter do Eduardo Bolsonaro, este deputado muito ilícito que fica subindo tags e que tem uma ótima influência nas redes sociais. Quantos seguidores está o Eduardo? Deixa eu ver aqui. 2 milhões de seguidores. E o Eduardo Bolsonaro, ele faz postagens muito boas, por isso que as pessoas seguem eles, e é por isso que a esquerda odeia tanto a liberdade que a gente tem na internet. Porque os esquerdistas têm que ficar cobrando a equipe deles o dia todo. Vocês têm que entrar lá, vocês têm que curtir, vocês têm que compartilhar, e não é assim que as coisas funcionam, né? Então, eles não conseguem entender como é que a gente tem tanto alcance de forma orgânica, sendo que eles pagam e não conseguem, né? Vide gabinete, o chiqueiro do ódio lá, né? Da Pepa que foi deflagrado. Então, o Eduardo Bolsonaro postou o seguinte: 10 da manhã, crianças em casa sem poder ir à escola ou sair para brincar. O que a Globo deveria exibir? Desenhos e programação educativa, como ocorria antigamente. O que a Globo está exibindo? Fátima Bernardes incentivando que o público se masturbe durante a pandemia. Lembrando que pode até parecer um absurdo para vocês, mas a OMS, foi a OMS?
Agora eu não vou cravar a informação porque eu não me lembro bem, não separei aqui. Mas eu não me lembro se foi a Organização Mundial de Saúde ou se foi algum órgão de saúde lá da Europa que recomendou essa prática para as pessoas durante a pandemia. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes sobre este assunto, até porque este é um assunto que é meio proibido aqui no YouTube, mas essa história das crianças estarem assistindo a Fátima Bernardes de manhã, ela tem todo um contexto aqui, caso vocês não lembrem, teve um órgão aí, um conselho, um órgão, uma legislação que impediu a propaganda direcionada para o público infantil na televisão. Então, é óbvio que tinha abusos, né? Por exemplo, aquela apelação de McDonald's de colocar brinquedinho junto com comida, criança é muito mais influenciável, ficava enchendo o saco ali do pai e da mãe, mas com esta proibição dos comerciais voltados para o público infantil, o que aconteceu? Os programas infantis que passavam durante o dia na televisão perderam o seu patrocínio. Negócios, né? Negócios. Como é que vai sustentar um programa no ar se não tem como ali veicular as propagandas? Então, por isso que foi mudada a grade da programação. O que, se a gente olhar por um lado, pode ser bom ou outro, se bem que, né, trocaram bosta por fezes. Nos anos 90 a gente tinha ali vários programas infantis, mas dentro daqueles programas infantis nós já tínhamos essa linha de sexualização infantil, que é muito importante para a nova ordem mundial, porque essa é uma área do comportamento humano que, principalmente se der ali algum problema na infância, ela torna a pessoa realmente muito mais dependente do Estado e psicologicamente abalada por N motivos, e aí vocês vão ter que estudar o assunto para saber o porquê que eu estou falando isso, mas é absurdo esse tipo de coisa passando aí na televisão num horário em que crianças podem assistir. E é engraçado porque, assim, se a gente fizer um vídeo sobre isso aqui no YouTube, eles tiram a monetização, que são os comerciais. É exatamente o mesmo comercial que passa na TV. Então, eu fico pensando, né? Se quando tiram os comerciais, o programa para de ser exibido, que foi essa história que eu falei para você sobre os programas infantis, será que se a sociedade cobrar, assim, dos anunciantes, né? Porque no programa da Fátima Bernardes, eles falaram sobre essas baboseiras, eles insistentemente, toda a emissora Globo, né? Toda a emissora Globo, diria, não vou dizer todas as emissoras, mas vamos dizer ali, 95% das emissoras gostam muito de propagar essa agenda. O que será que aconteceria se a sociedade começasse a cobrar dessas empresas que anunciam nesse tipo de programa? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aí no ar. O que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Deixa eu fazer mais uma rodada de superchat. O que vocês acham desta história toda que eu contei para vocês? Deixa eu ver aqui. Fred Carlos, com todo respeito, professora, a senhora é uma gata. Obrigada, Fred. Vocês fazem o meu dia começar melhor. Eu entro aqui, converso com vocês, recebo elogios e fico renovada, pessoal. Muito obrigada. Valélio 10 mandou um joinha. Obrigada pela contribuição. Jaciana Lima, Martins Associados. Vamos apoiar mandando superchat. Muito obrigada. Suzana Gama, então já somos colônia chinesa? Então, eu tenho que estudar mais o assunto para ver em que pé tá, mas eu já comentei com vocês um dado que já é para levantar a orelha. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, mais de 70% da nossa energia elétrica está nas mãos dos chineses. Então, isso aí já é para levantar a orelha. Só que precisaria, aí que entra, né, os empresários, por exemplo, por que a Globo consegue botar ali, aconteceu uma notícia 30 minutos depois já tem a notícia no portal, eles conseguem fazer pesquisas, porque isso é um trabalho, isto dá trabalho, e as pessoas precisam se sustentar. Se nós queremos mais pessoas pesquisando, por exemplo, o que a China está fazendo, o que a China está comprando, tem que ter um salário, as pessoas não vão parar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro para ficar fazendo essas pesquisas. É claro que nós fazemos no
no nosso tempo disponível, mas ela nunca vai atingir um nível de profissionalismo se não tiver dinheiro na mídia alternativa, né? Então, os empresários aí comecem a levantar a orelha, porque vocês não vão continuar sendo donos do patrimônio de vocês, porque não existe propriedade privada num regime socialista comunista, né? Emerson Paulo, ninguém me obriga a usar máscara. Vou comentar essa votação aí, essa aprovação. Val Recife, prefeito de Recife contrata por 2 milhões empresa de multas. É para acabar, né? É para acabar. Lá no Nordeste a situação está mais difícil ainda, infelizmente. Então, vamos falar sobre o assunto principal. O senhor Auschwitzel, o André Siciliano, lembrando, né, gente, o André Siciliano, que é o presidente da Câmara dos Deputados lá no Rio de Janeiro, é do PT, Mas ele decidiu acatar os 11 pedidos de impeachment do senhor Auschwitzel. Agora, pessoal, resta saber se ele vai entrar com os 11, se ele vai unificar, se ele vai descartar algum, aí tem todos os procedimentos. Mas eu achei uma matéria aqui, infelizmente ela é da CNN, gostaria muito de mostrar algum veículo da mídia alternativa, mas essa matéria aqui é boa porque ela explica todo o procedimento que vai ter agora. Então, nós vamos ler juntinhos para entender bem essa história. Vamos lá na extrema imprensa, né? Impeachment de Witzel vai ser aberto pela Alerj ainda esta semana. Parece que vai ser bem rápida a coisa lá, viu? O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, decidiu acatar nesta semana um dos 11 pedidos de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do PSC. A informação foi apurada ontem, né, pelo analista lá da CNN, o Fernando Molica. Com a abertura do processo de impeachment, Siciliano terá que criar uma comissão formada por integrantes dos 29 partidos que têm representantes na Alerj. A partir daí, começará a investigação e o Witzel vai ser ouvido. Então, neste primeiro momento, eles vão formar essa comissão aí que tem a representante dos 29 partidos para investigar e ouvir o Witzel. E por que a batata desse pessoal aí, que era Bolso Witzel, Bolso Dória, Bolso Joyce, Bolso não sei o que, usaram o nome do Bolsonaro até dizer chega para se eleger, porque eles não têm luz própria, né? Eles têm que usar ali o apoio do Bolsonaro. Conseguiram se eleger, chegando lá, eu não sei qual foi a sereia que cantou no ouvido deles, mas o fato é que eles se tornaram aquilo que antes eles diziam combater. E o grande problema desse pessoal, estilo Witzel, é que o pessoal conservador, que foi quem elegeu, né? O Witzel ninguém conhecia, Witzel foi eleito ali sim na carona do Bolsonaro. Com essas atitudes aí, eu tô falando do Witzel aqui porque a gente está debatendo o impeachment, mas vale para todo esse pessoal que virou a casaca. Eles perderam esse público, essa confiança, esses votos do pessoal da ala conservadora. Mas eles não vão ganhar o apoio da ala mais esquerdista, aquela ala pissolista, lulista, eles não terão esse apoio. Então, eles reduziram muito esse público deles. E agora nós vamos ver o que vai acontecer nessas eleições e principalmente nas próximas. Aliás, nessas eleições agora, parece que a Joyce e o Arthur Duval do MBL, eles vêm como candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos combinar aqui que não, até agora eu não fiquei sabendo de algum candidato conservador, espero muito que tenha, farei campanha de graça para os candidatos conservadores mesmos nessa eleição, para a gente tentar começar a virar esse jogo aí. Mas vamos adiante aqui na matéria.
Ao ouvir o governador, essa comissão com representação dos 29 partidos que a gente estava falando, formulará um relatório que será submetido ao plenário da Alerj. Pessoal, plenário da Alerj é quando tá todos os deputados estaduais ali para votar. Então, é o pleno, tá? O plenário da Alerj. Basta que 36 dos 70 deputados aprovem o relatório para que o processo ganhe a sua parte final. E aí vocês estão vendo que tem uma ilustração com as coresinhas ali, né, representando se os deputados são governistas ou se são oposição. Então o Witzel conta com 5 deputados. Será que vai dar ruim? Tomara que sim. Continuando a matéria, se o relatório for aprovado, então formou a comissão, eles ouviram o Witzel, fizeram o relatório. Aprovando esse relatório, o que acontece? O Witzel é afastado. Então aí ele já sai do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi amém, amém. Então ele vai ser afastado, né, nessa fase. E aí eles formam um outro grupinho, tá? Formado por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores sorteados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Essa comissão será presidida pelo presidente do TJ do Rio de Janeiro e caberá a essa comissão julgar o governador e definir se o Witzel vai ou não sofrer o impeachment. Então vamos aqui para um processo de impeachment que a gente conhece melhor, que é o impeachment de presidente. Nós tivemos aí 2 presidentes. Disseram ontem para mim no chat que o correto é impeachado, mas eu ainda não tô certa disso. Não sei se é impeachmentado ou empichado, até porque impeachment não é uma palavra em português. Então, eu não sei ainda, não me convenceram. Mas, enfim, tivemos 2 presidentes que tomaram um pé no Harbor. O que acontece? Eles acatam, lembra o da Dilma, que tá mais fresquinho aí na memória de todo mundo? Aconteceu lá a história das pedaladas, entraram com um pedido na Câmara, selecionaram a dedo ali, né, um pedido de impeachment encabeçado pelo pessoal da esquerda, já comentei isso várias vezes aqui no canal, mas enfim. Foi lá para a Câmara dos Deputados, aí teve aquela votação. Depois da votação, quando é o caso do presidente, esse impeachment vai lá para o Senado e quem vai, de fato, tirar o presidente é o Senado. É o Senado que tem esse poder. Como nos estados nós não temos o Senado, essa comissão de 5 deputados com 5 desembargadores fará o papel que, quando é o impeachment do presidente, é o papel do Senado. Conseguiram compreender? Ok. Então, alguns detalhes que são interessantes observar aqui. Não sei se vocês sabem, mas o Witzel, ele vem da magistratura. A magistratura, ai, senhores juízes, senhores advogados, por favor, nós precisamos de mais conservadores dentro da esfera do direito, porque é uma esfera dominada por esse pensamento positivista, progressista, socialista, esquerdista, mas enfim, né? O Witzel vem daí. O Witzel, ele era juiz federal, se não me engano. Ele era juiz federal. Então, será que ele tem algumas amizades ali? Será que isso pode influenciar? Não sei. Mas eu fui atrás do presidente do TJ do Rio de Janeiro e eu achei esta matéria aqui, que eu vou ler para vocês, que deu uma pontinha de esperança no meu coração. Deixa eu mostrar aqui. O que faz este presidente do TJ Rio de Janeiro? Vocês estão vendo aí uma matéria do site A Tribuna. E essa matéria é de ontem, tá? TJ do Rio de Janeiro derruba a liminar e flexibilização do isolamento volta a valer no Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esse que vai ser o presidente lá desse julgamento do Auschwitz, que é o desembargador Cláudio Melo Tavares, revogou nesta terça-feira, vulgo ontem, a liminar que suspendeu trechos do decreto editado por Auschwitz e Marcelo Crivella, que flexibilizaram as medidas de isolamento social em função da Covid-19. Em sua decisão, o desembargador disse que um dos pontos principais
para a suspensão da liminar é que a intervenção do juiz de primeira instância não cabe em uma atribuição que é do executivo. Então, será que esse presidente aqui vai ser imparcial? O presidente do TJ vai ser imparcial? Esperamos que sim, porque lá no Rio de Janeiro a história tá muito estranha, com essa parceria com a Iabas, que é uma empresa que já tem um histórico aí meio suspeito, que inclusive tinha sido impedida de firmar contratos no estado, com governos lá, né, do Rio de Janeiro, municipais, estaduais, e que casualmente a Iabas também está ali envolvida com o nosso governador de São Paulo, aquele da calça sufoca peru, o senhor Joãozinho Tranca-Rua. Então, tem que investigar isso daí, PF. Por favor, esperamos, né, que o Joãozinho Tranca-Rua vá pelo mesmo caminho. Mas lá em São Paulo, o que aconteceu? O deputado Gil Diniz, o Douglas Garcia e mais alguns deputados elaboraram uma peça de impeachment, levaram também lá na Alesp, mas o presidente lá da Câmara dos Deputados de São Paulo, o Macri não, Macri é lá na Argentina. Esqueci o nome. É Cauê Macri. Deixa eu pegar o nome aqui, deu um branco, pessoal. É Cauê Macris. Cauê Macris. Então, o querido, maravilhoso, né, sensual, Cauê Macris, ele não acatou, parece que ele engavetou o pedido de impeachment. E assim, aí agora vai um alô pro pessoal de Americana, São Paulo. Eu não sei se, eu acho que é o irmão do Cauê Macri que está querendo ser prefeito aí na cidade de vocês. Seria bom dar uma divulgada nisso por aí, porque a família do Cauê Macris aí, pelo visto, né, por essa atitude de ter engavetado o pedido de impeachment, parece estar meio fechadona com o Dória. Então seria legal dar uma divulgada nisso. Então, esperamos aí, o senhor Auschwitzel tá assim, ó, não passa nem sinal de Wi-Fi, ele tá apavorado. Ele tá tão apavorado, gente, mas tão apavorado, que olha essa outra matéria que eu vi aqui sobre o Auschwitzel, para te ver o nível de desespero em que se encontra o governador do Rio de Janeiro. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, nós vamos lá para o site do... deixa eu ver aqui. Gazeta do Brasil. Eu gosto bastante desse site, tem umas matérias bem interessantes lá. Witzel diz que quer retomar o diálogo com Bolsonaro. Olha só que bonitinho. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse nesta terça-feira em entrevista à Rádio Band News que espera retomar o diálogo com o presidente. Será que ele está com medo do que está acontecendo? Acho que sim. O que vocês acham? E mais, nós temos muitos problemas e soluções para serem apresentados ao presidente. Eu continuarei crítico de forma respeitosa. É aquele velho discurso da Isentolevt, né? O cara tá lá fazendo reunião com o Partido Comunista Chinês, tá falando um monte de coisas sobre o Bolsonaro, que ele é isso, taxista, bicicletista, etc, etc, e diz que critica de uma forma respeitosa. Mas é muita cara de pau. O que os senhores fazem é engrossar o caldo da esquerda na oposição ao presidente. Crítica de forma respeitosa é muito diferente disso, tá? E aí ele diz aqui que espera que o presidente possa me receber para que a gente possa conversar e encontrar juntos soluções. Sinto informar, senhor Auschwitzel, a sua casa está caindo e a gente está adorando. A gente quer mesmo que o senhor saia daí, porque esse negócio aí de aquele lockdown maluco, aquelas cenas de mulheres sendo presas de biquíni na beira da praia, essa loucura toda de vocês
foi assim, ó, uma amostra grátis do comunismo, o pessoal não gostou e quer que o senhor saia e caia no esquecimento e nunca mais, de preferência, nunca mais se eleja para cargo nenhum, nem para síndico do seu condomínio. É o que nós esperamos de todo o coração. Esse é o recadinho que eu tenho pro Auschwitzel. Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa aqui no chat. Vamos para mais uma rodada. Deixa eu abrir aqui. Andrei Samuel. É cada notícia ruim que já fumei uma carteira de LM. Essa hora da manhã já fumou uma carteira? Roberto Carlos Rocha, obrigada pela contribuição. Emerson Paulo. Com as contas rejeitadas igual a Dilma, o Auschwitzel Abeiro está a um passo de ir para o olho da rua. Torço para a chegada deste dia. Torcemos e olha, pelo que eu tô vendo aí de declarações de deputados, a coisa vai andar bem rápido, viu? Pablo Pereira, Porca de Troia e Mamãe Rachei serão candidatos e integrantes da Papuda. Olha, as denúncias ali do Mamãe Rachei que eu coloquei no vídeo de ontem, elas ainda têm que ser apuradas, tem que ver tudo, né? Tem que investigar o que aconteceu nesse caso da Joyce. O que a gente pede só é que investiguem, porque eles vivem acusando os conservadores de estarem ganhando dinheiro do governo, de estarem fazendo isso, de estarem fazendo aquilo. Então, seria bom investigar eles também, né? Já que eles riram tanto daquela matéria lá da Cruzoé, eu saí na matéria da Cruzoé, vou o pessoal lá me chamar de blogueira de crachá. Então, é bom, né? No dos outros é bom, né? Pois é, mas acontece que parece que a coisa está virando, o jogo está ficando meio feio aí pro lado de vocês. E vamos falar sobre a notícia do dia do Helder Barbalho, o governador lá do Paraná. Deixa eu mostrar primeiro as imagens. Eu peguei um vídeo aqui, eu vou até recomendar o perfil dela no Twitter. Pessoal, quem não me segue, eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho Facebook. Os links estão aqui embaixo. É bom a gente ter, né, várias plataformas, vai que dá ruim numa, vocês me seguem nas outras também. Então, entra lá, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Mas aqui tem um perfil que eu vou indicar para vocês. Eu conheci ela da última vez que eu estive em Brasília. A Renata. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. E aqui. Aqui. Aí agora vai, que é para vocês ouvirem bem direitinho. Olhem essas imagens. Nós temos imagens exclusivas aqui da produção. Nós estamos em todos os lugares. Vocês estão vendo aí a minha tela. Eu vou aumentar e nós vamos ver, ó. Grande dia, Polícia Federal no Palácio do Governo do Estado do Pará e na casa do governador Helder Barbalho. Vamos ver esta maravilha. Para vocês. Olha lá dentro, olha que carro está lá dentro. Carro da Polícia Federal lá dentro. Consegui aqui pegar um registro para vocês, olha só. Vocês conseguem ver? Olha lá, ó. Carro da Polícia Federal agora aqui ao vivo, aqui no Palácio. O carro tá ali no cantinho, como vocês estão conseguindo observar. Olha só. Polícia Federal. Aqui no governo, no Palácio do Governo, aqui no estado do Pará, pessoal. Então aqui tá realmente ao vivo, mostrando para vocês que a denúncia ela não é falsa. Tá aqui, olha só. A gente tá aqui em Belém para vocês. Olha lá dentro. E saiu também uma matéria na revista Oeste sobre esse assunto, que eu consegui achar, fiquei muito feliz que eu achei É na revista Oeste? É. Aliás, eu tenho que assinar a revista Oeste, que eu ainda não assinei. Recomendo, pessoal, são muito bom esse portal de notícias aqui também. Mais uma recomendação de conteúdo conservador, para quem não conhece. Vocês estão me ouvindo? Estão, não desliguei o microfone. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. A revista Oeste. Não conheço, não sei de quem é, não recebi um centavo de nada para falar sobre eles, mas é um site que eu gosto bastante de vir buscar matérias aqui, me informar para comentar os assuntos com vocês. Então, a matéria é do Christian Costa. Helder Barbalho é alvo de investigação da PF. Agentes de segurança apuram irregularidades encontradas
contratos sem licitação no valor de 50,4 milhões. Equipamentos foram considerados inadequados. E não é de hoje, né, pessoal? Quem acompanha aqui o meu canal, mas desde o primeiro momento, antes de acontecer qualquer suspeita de qualquer coisa, eu vim aqui e falei, pessoal, esse negócio de tudo que é estado ficar decretando situação de calamidade pública, situação de emergência, estados que nem tinham um caso sequer desse vírus chinês que foi usado como desculpa para sim implementar medidas totalitárias de controle sobre a população. Quando começou isso, municípios sem nenhum caso desse vírus chinês, decretando estado de calamidade, estado de emergência, na hora já me caiu a ficha. Isso dispensa licitação de contratos. Essas licitações dificultam os desvios de dinheiro. A gente sabe que impedir não impede, mas elas dificultam. Só que sem essa licitação, vai virar um carnaval. Olha aí a coisa começando a estourar. Quem acompanha os canais conservadores já sabia disso aqui. A Polícia Federal, PF, deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 10, hoje, a Operação Parabellum, para a guerra, com o objetivo de apurar a existência de fraude na compra de respiradores pulmonares pelo governo do estado do Pará. Os agentes de segurança estão na casa do governador Hélder Barbalho, MDB do Pará. A Justiça autorizou o bloqueio de 25 milhões na conta do chefe do executivo paraense. Os contratos na mira da PF se deram por dispensa de licitação, justificada pelo período de calamidade pública. A compra de 400 respiradores custou ao estado do Pará 50,4 milhões, ou seja, 126 mil a unidade. Desse total, metade do pagamento foi feito à empresa fornecedora dos equipamentos de forma antecipada. Houve atraso na entrega e os respiradores eram de modelo diferente do contratado. Além disso, os itens são inservíveis para o tratamento da Covid-19, informa a PF. Portanto, os equipamentos tiveram de ser devolvidos. Em nota, o governo do Pará diz que reafirma seu compromisso de sempre apoiar a Polícia Federal. É sempre esse discursinho, né? Em síntese, a Justiça suspeita que os equipamentos foram comprados com superfaturamento básico, aquela coisa pouquinha, de 86,6%. Então, eles superfaturaram em 86,6% o valor desses respiradores. Alguém está surpreso aqui? Espero que não, né? Porque eles fazem isso. A gente costumava ver isso muito mais aqui no Brasil. Só que depois que o Bolsonaro entrou, a corda apertou. E aí, assim, né, o Lula e a galera dele deram graças a Deus que aconteceu esse pandemônio mundial aí, porque eles puderam voltar a meter a mão no dinheiro do povo casualmente no ano de eleição. Ainda de acordo com as investigações, Hélder Barbalho recebeu pessoalmente produto no aeroporto da capital de Belém. E aqui mostra o tweet, ó. Estou tranquilo, à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. O Hélder Barbalho está falando no Twitter dele. Agi a tempo de evitar danos ao erário público, já que os recursos foram devolvidos ao cofre do Estado. Mas olha, alguém manda óleo de peroba para esse Hélder Barbalho passar na cara. Então, olha como é que é a inversão do discurso revolucionário. O cara está sendo investigado por causa desse superfaturamento e diz que ele que agiu para salvar o dinheiro público. É muita cara de pau. E ele continua dizendo aqui, por minha determinação, o pagamento de outros equipamentos para a mesma empresa está bloqueado e o governo entrou na justiça pleiteando indenizações por danos morais coletivos contra os fornecedores. Quem é o fornecedor? Vamos ver se diz aqui nessa matéria. Operação Parabellum. A PF cumpre, não foi só na casa do Hélder Barbalho, tá? Ó, 23 mandados de busca e apreensão em 6 estados, mais o Distrito Federal. Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São
Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. Cerca de 130 agentes, com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal do Brasil, estão nas ruas agora. A operação foi autorizada pelo STJ. Os alvos das buscas são pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participação nas fraudes. Entre eles estão servidores públicos estaduais e sócios da empresa investigada. As buscas estão realizadas nas residências dos investigados, em empresas, no Palácio dos Despachos, sede do governo do Pará, e na Secretaria de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil do Estado do Pará. Os crimes sob investigação são de fraude à licitação, assim sendo previsto na Lei 8.666 de 93, falsidade documental ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação, todos no Código Penal, e lavagem de dinheiro, que consta na Lei 9.613 de 98. Quem será e vendeu? Será que foi algum chinês? Deixa eu pesquisar aqui. Vamos ver aqui. Será que eles compraram? Porque tinha, né? Casualmente aconteceu esse pandemônio, casualmente veio lá da China, e casualmente todos os insumos, né? Milhões e milhões, sem licitação, e a galera comprando da China. Isso daqui eu também já falei. Não sei se no Pará foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Será? Deixa eu fazer uma nova busca aqui. Não sei. Vamos ver se eu acho isso. Eu tenho, olha, palpite de 80% que eles compraram da China. Niterói comprou da China, o governo catarinense comprou da China, sem respiradores. O Dória comprou respiradores sem licitação da China. Deixa eu botar o nome do Helder Barbalho. Vamos ver se ele comprou da China também. Vou abrir o primeiro que apareceu aqui, tá, pessoal? Que é da Globo, é o site da Globo. Mas vale aqui, olha só, né? Olha só, eu queria ter um palpite desse para loteria. Vocês estão vendo a minha tela aí? Olha só. PGR pede ao STJ para investigar Helder Barbalho. Essa matéria é do dia 20 de maio. No caso da compra de respiradores da China. Respiradores da China. Então tá aí, né? De novo, a China. Aí quando a gente fala o que está acontecendo, Partido Comunista Chinês, estão comprando terras, estão comprando empresas de setores estratégicos aqui no Brasil, eles estão sim com os dois olhos desse tamanho, o Partido Comunista Chinês está louco para colocar as suas garrinhas aqui. Aí quando a gente fala e liga os pontos, tudo teoria da conspiração, ela está maluca, isso jamais irá acontecer, aqui no Brasil a gente jamais está muito longe de virar Venezuela, isso nunca vai acontecer aqui. Então, para ilustrar como isso não está longe, e como isso acontece de uma hora para outra, eu vou mostrar aqui um artigo da Gazeta do Povo, comentando o que está acontecendo aqui na Argentina, nos nossos vizinhos. O que acontece? Todos os governos socialistas, comunistas, esquerdistas da história da humanidade, todos eles são contra a propriedade privada. Eles acham que você não tem que ter uma casa sua, que a casa tem que ser, né, de todo mundo, porque afinal algumas pessoas não têm casa, e como é que você pode ter casa? Todos têm que ser iguais, então você não pode ter uma casa só sua, você não pode ter uma empresa, eles expropriar é um nome assim, a nova língua para roubar, eles roubam a propriedade privada dos outros, é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Então nós vamos aqui na Gazeta do Povo e eu vou mostrar para vocês, lá na Argentina, isso já está acontecendo. Argentina, tá? Matéria da Gazeta do Povo. Governo argentino dá início à expropriação de grande agroexportadora. Então aí o pessoal do agro, que tá achando muito bonitinho a gente ficar dependendo de vender soja para a China, porque a gente não pode não sei o que com a China, que a China é muito importante, nós temos que ter uma boa relação com o Partido Comunista Chinês.
vai olhando o tipo de coisa que acontece, né? Lembrando que o embaixador chinês aqui do Brasil estava lá na Argentina, fez uns negocinhos, tem uns paranauê aí que rola, envolvendo inclusive o nome do embaixador chinês que está aqui no Brasil, nessa treta toda que acontece lá na Argentina. O governo da Argentina anunciou nesta segunda-feira que vai intervir e dar início à expropriação da agroexportadora Vicentin, a maior doadora da campanha do ex-presidente Maurício Macri, que era um liberal, que não gostava desse negócio de ideologia, que achava que a gente tinha que dialogar com o Partido Comunista Chinês, dialogar com o PT, dialogar com, sei lá, com mais quem, né? Porque esse negócio de radicalismos não é com eles, pois olha aí o que está acontecendo. O que acontece quando a gente não adota uma postura firme? Nas eleições do ano passado, e a quarta maior exportadora de produtos agrícolas da Argentina, mas que atualmente está em processo de falência. O atual presidente argentino, Alberto Fernandes, alegou que a intervenção vai resgatar a empresa, que possui uma dívida milionária cujo principal credor é o Banco Nacional. Fernandes também disse que a intervenção estatal visa defender eles sempre falam que é para o seu bem, né? Porque senão a pessoa não aceita. Então eles têm que lançar essa conversinha. Fernandes também disse que a intervenção estatal visa defender seus 2.600 trabalhadores e garantir a soberania alimentar, seja lá que porra é que isso queira dizer. Soberania alimentar é o rabo da sua mãe, seu socialista. Soberania alimentar. Não, gente, eles inventam cada termo. Soberania alimentar do país. Aí ele segue dizendo aqui. É uma operação de resgate de uma empresa em falência preventiva e que permitirá sua continuidade. Dará tranquilidade aos seus trabalhadores e garantirá cerca de 3 mil produtores que eles terão alguém para continuar vendendo sua produção. Sim, vai dar certo sim. Expropriação e empresa na mão do Estado dá muito certo, pode confiar. O presidente acrescentou que a medida é estratégica e enfatizou que favorece a Argentina a alcançar a soberania alimentar. Seja lá o que isso queira dizer na cabeça de quem estiver ouvindo. Segundo informou o jornal La Nación. O governo enviou ao Congresso uma lei de desapropriação da Vicentin para transformá-la em uma empresa mista de capital público e privado, informou Fernandes. O interventor será Gabriel Delgado, ex-secretário de Agricultura da Argentina durante a presidência da Kirchner. Eu não preciso dizer para vocês, né, que a Kirchner, a Dilma, o Lula, o Fidel Castro e o Maduro são tudo a mesma coisa ali, né? Só muda a capinha. Os ativos da Vicentin passarão a um fundo fiduciário controlado pela YPF Agro, braço agrícola da petrolífera YPF, que teve 51% de suas ações estatizadas pelo governo Kirchner em 2018. Então aí eles não roubaram tudo, eles roubaram só 51%, né? Deram uma estatizada ali, que maravilha. A dívida da empresa é de quase 100 bilhões de pesos, cerca de 1,35 bilhão de dólares. Ela está em processo de falência desde dezembro do ano passado. Seu faturamento anual é de cerca de 3 bilhões de dólares. A Vicentin também é alvo de uma investigação judicial por fraude contra o Estado por ter solicitado créditos ao Banco Nacional pouco antes de pedir falência. Em comunicado, a Vicentin disse que a decisão do governo argentino é preocupante. Óbvio, falou óbvio, né? O caminho escolhido nos enche de incerteza e preocupação. Ficamos sabendo da decisão por meio da imprensa e estamos realizando consultas para entender as características e a profundidade das medidas anunciadas. Por último, reivindicamos a legitimidade de proteger os direitos de uma empresa argentina e seus acionistas, de origem familiar e do interior do país, que se encontra ajustada ao marco legal vigente em processo de falência preventiva e que expressam repetidamente a vontade de honrar os compromissos assumidos.
Após críticas, Fernandes disse nesta terça-feira, foi ontem, que não faz parte da política de seu governo ficar com empresas privadas. Não faz, tá. Essa decisão, né, que é a decisão de interferir na Vicentim, não foi da Cristina Kirchner. Tá bom, a gente vai ali botar o nosso nariz de palhaço e fingir que a gente acredita. Então, pessoal, não pensem que é uma coisa assim longe da realidade. Não é longe da realidade. O Partido Comunista Chinês está investindo sim muito aqui. Teve reunião com governadores. Eles aliciam governadores, sim. E o Joãozinho Tranca-Rua está envolvido até o pescoço com esse pessoal da China. Então, o pessoal de São Paulo tá na hora de pressionar. Essa gente tem que ser expurgada da vida política. Comunista tem que ser expurgado da vida política. Nós não queremos viver num regime comunista. Mas o comunismo acabou. Acabou. Então vai lá em Cuba, vai lá na China, na Coreia do Norte. É impressionante, impressionante. Basta botar ali uma capinha laranja e o pessoal acha que não é mais comunismo. Agora é novo, é novo. É o novo jeito de fazer comunismo. Isso sim, mudou a cor, mas a essência é a mesma. Então é isso que as pessoas precisam começar a avaliar. Uma coisa que eu falo muito tempo aqui no canal. As ideias que a pessoa ataca e as ideias que a pessoa defende. E o discurso dessa pessoa. Porque é muito, muito fácil pegar, começa a assistir um vídeo aqui, um vídeo ali, papaguear as ideias desses vídeos e o pessoal cai na lábia, né? Nossa, é uma conservadora, um representante da direita, uma pessoa do bem. E infelizmente não é assim que a banda toca. Eu vou fazer mais uma rodada de superchat aqui para ver o que vocês estão falando. Agora nós estamos... Deixa eu olhar aqui no YouTube. No meu aplicativo está dizendo 6.634 pessoas. No YouTube, 6.560. Então, nós estamos aí quase chegando aos 7.000 ao vivo nesta manhã, dia 10 de junho, 9 horas 36 minutos. Me ajuda aí no alcance, pessoal. Curte, comenta, compartilha bastante esse vídeo, que é para essas informações chegarem a mais pessoas. Vamos para mais uma rodada de superchat aqui. Aqui. Larissa Caldas. Se o Witzel cair, quem vai assumir o governo? Quem vai assumir o governo? Eu anotei o nome dele aqui. Peraí que eu já te dou essa informação. O vice dele também é do PSC, é uma pessoa que não é muito conhecida na política, tá? É o Cláudio Castro, do PSC. Pelo que eu li na internet, ele é advogado e, pelo menos, ele se diz católico. Esperamos, né, que principalmente depois de ter tomado um talagaço desse de impeachment, o vice venha mais suave. Mas como ele não é uma pessoa ali habituê do meio político, acredito que não vai dar muitos problemas. Esperamos que não. Pelo menos esperamos que ele dê menos problema que o Witzel. Mas esperamos, de fato, que ele faça um bom governo no Rio de Janeiro. Uma cidade linda, cidade maravilhosa e com uma sequência de governadores indo parar no xadrez. É muito triste isso. Kátia Teixeira da Costa. Vai ajuda, está linda de coque, apoia a direita. Obrigada, Kátia. Fábio Lima, querida, prof, bom dia. Cheguei tarde. Fale da PL que passou no Senado, que autoriza a polícia a invadir a nossa casa para ver se estamos com máscaras. Estou passada com isso. Vou falar, Fábio, vou falar agora quando terminar a rodada do superchat. Laércio... Eita, falhou a voz. Laércio Volpert mandou um super stick, aprendi o nome do bonequinho que dança, obrigada. Eloy Mauri Ribas, obrigada pela contribuição. Eu não consigo ler teu nome nunca. Parabéns pelo trabalho, obrigada, querido. Úrsula Maia, Witzel vai ser eleito para limpar privada na cela. É o que veremos nas cenas dos próximos capítulos do The House of Mãe Joana. Cláudia Paz, obrigada pela contribuição. Silvia Renate. Ontem, o Alan do Terça Livre, após denúncias sobre as garras da China no Brasil, chegou à conclusão que juntos, conservadores, somos mais fortes. Então,
todos devem se inscrever em todos os canais de direita e divulgar. É a força que nós temos, é o número de pessoas, né? A nossa força está na quantidade e na qualidade também, porque no movimento conservador estão as pessoas mais estudiosas. Disse de novo aqui, ó. No mesmo dia da busca e apreensão no Witzel, o Barbalho disse que estava se desfazendo do seu celular porque havia sido hackeado. Coincidência? Gente, eu não sabia desse detalhe. Que coisa! Então quer dizer que a polícia esteve na casa do Witzel. Casualmente, no mesmo dia, o Helder Barbalho, que hoje está recebendo a visita da Polícia Federal, se desfez do celular. Olha só, né? As coincidências da vida. Lúcio Tárcia Barreto mandou um super sticker, obrigada. Roberto Carlos Rocha. Sobre o corrupto governador Helder Barbalho do Pará, alguém tem mesmo que parar esses canalhas. Força Federal. Sou do Pará e não votei nesse ditador corrupto. Então aí, né, parece que a casa desse pessoal que estava fazendo a farra, né, nas compras sem licitação, está caindo. Mas eu prometi para a Fábio Lima que eu ia falar sobre a história das máscaras. Deixa eu ver aqui que eu separei. O uso de máscaras. Então, o que aconteceu, né? Os nossos queridos parlamentares, sempre preocupados com o bem-estar da população, eles não dormem, eles não comem sem pensar no seu bem. E eles estão muito preocupados com vocês, inclusive, eles estão mais preocupados com você do que você mesmo. Eles se preocupam muito mais com a sua família do que você mesmo. Então, eles tiveram a brilhante ideia de votar uma lei que obrigue as pessoas a usar máscara. Baseado em quê? Nada, em dados retirados do orifício rugoso, nem isso tem, nem isso. Porque até a OMS, uma hora ela diz que é para usar máscara, outra hora quando começou a história do pandemônio, a OMS, inclusive, disse que essas máscaras não adiantavam. Aí depois mudou. Aí tinha que usar máscara. Então, cada hora a OMS fala uma coisa e os maravilhosos deputados, né, têm essas ideias sensacionais. Aí entraram lá com o projeto na Câmara, parece que o Senado fez algumas mudanças, ou entrou no Senado, agora não sei dizer, mas entraram lá com o projeto. Acho que foi na Câmara, porque depois o Senado fez mudanças e os nossos maravilhosos senadores tiveram a ideia de, assim, se preocupar ainda mais com a sua família e pensar, tá, mas será que essas pessoas estão usando máscara dentro de casa para não contaminar a família? Então, nós vamos aqui fazer uma alteração na lei permitindo, olha o absurdo, lembra do direito de propriedade que eu falei para vocês? A sua casa é inviolável, a polícia não pode entrar na sua casa, só com um mandado. E tem que ter todo um processo aí, né? Se é criminoso, tem horário. Por isso que as operações são às 6 da manhã, porque durante a noite eles também não podem entrar na sua casa. Mas agora eles vão poder, porque foi aprovado esse projeto de lei aí. E aí a polícia vai poder entrar na sua casa para ver se você está fazendo ali um churrasco com os seus amigos dentro da sua própria casa, que ninguém tem nada a ver com isso. Se vocês estão usando máscara. A máscara é muito mais um símbolo do que uma proteção. Porque não há nenhuma pesquisa que comprove a eficiência desta porcaria, desta máscara. Não tem. Pode até ser que aquelas máscaras que a gente vê lá naquele filme de Chernobyl, que tem os respiradores, aquilo ali eu até acredito. Agora, um pedaço de pano vai impedir a passagem de um vírus? Como vocês estão brincando? Vocês estão brincando. Um pano não vai impedir o vírus de passar. O vírus passa pelo meio do buraquinho do pano. Então, isso é muito mais um símbolo de controle estatal
E aí, né, para piorar, eles colocam assim, não, a máscara ela não é para sua proteção. Não tem nada a ver, é para proteger os outros. O buraquinho do tecido é do mesmo tamanho para o vírus entrar ou para o vírus sair. Se você estiver infectado, vai contaminar os outros com máscara ou sem máscara. Porque essa doença ela é contagiosa. Então, isso se trata muito mais de adestrar o gado usando máscara, igual tinha os escravos antigamente, que tinha aquele negócio na boca, né, para não falar, para não comer, aquilo é um símbolo. Então, meu amiguinho, quando você sai de casa, quando você vai protestar, foi logo no início desse pandemônio, eu tive uma discussão com uma pessoa que eles estavam convocando lá as carreatas, né, contra o lockdown, e aí eu vi no cartazinho da carreata que dizia assim, obrigatoriamente, olha o protesto dos caras, obrigatoriamente, a janela do seu carro tem que estar aberta, tem que ter um vidro de álcool gel e você tem que estar usando máscaras. Gente, governante que olha um protesto desse, eu não quero mais lockdown, mas todo mundo tem que estar dentro do seu carro, com a janela aberta, um vidro de álcool gel e a máscara. Me desculpa, meu querido, mas você já perdeu, o governador tá dando risada da sua cara porque você está fazendo papel de idiota. Eu ainda fico assim, espantada com a capacidade das pessoas cada vez que eu vejo um ser humano usando máscara dentro do seu próprio carro. Assim, para mim é o fim do absurdo. Inclusive, eu até comentei com o pessoal uma imagem que eu vi, pena que eu não tenho salvo aqui. Tava lá o Gaudério. Gaudério é aqueles gaúchos típico mesmo aqui do sul, né? Bombacha, lenço, tal. Tava o Gaudério todo paramentado, todo piochado, montado a cavalo, meio do campo, usando máscara. Ah, mas aí tá de brincadeira comigo, né, gente? Tá de brincadeira comigo. Então, meu querido amiguinho aí que tá, né, escolhendo a máscara mais bonita, que não sei o quê, eu me obrigo a usar a máscara para entrar no supermercado, porque eu preciso comprar comida, e para entrar na academia, que as academias já estão abertas e não pode treinar sem a máscara. Então, assim, até pelo empresário ali, coitado, dono da academia, que não tem nada a ver com isso, se a polícia me pega lá dentro sem máscara, ele tem o comércio dele fechado. Mas, assim, na rua eu me recuso a usar. Pelo amor de Deus. Eu tô caminhando, aquela máscara lá, a gente fica respirando CO2. Aliás, tem estudos que mostram que aquela máscara lá não é recomendável ficar usando aquela bosta o tempo todo. E eu fico com pena das pessoas que estão voltando agora a trabalhar e que, infelizmente, são obrigadas a ficar o dia todo respirando CO2 daquela máscara. Então, peço aí, por favor, aos médicos conservadores, né? Por isso que é tão importante a ocupação de espaços. A gente tem problema na OAB, agora a gente está tendo um problema aí na área da saúde. Aos médicos conservadores, ou pelo menos aqueles que se detêm na ciência de verdade, e não nessas modinhas, que venham a público e falem sobre as consequências do uso prolongado de máscara, que é para ver se as pessoas acordam, porque é impossível prender toda a população. O problema é que a maioria das pessoas é gado, e aí quando vai uma minoria lá que não quer usar máscara, aí eles vão pegar essa minoria, vão pensar e vão prender, os outros vão ficar tudo com medo. Então a gente precisa falar sobre isso. Eu não sei se tem liberdade de expressão aqui na internet para eu dizer a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Não sei o que vocês acham dessa história. Eu ainda tenho mais um monte de coisa para comentar. Meu Deus, agora são 9 horas e 47 minutos. Mas já que a gente está falando sobre impeachment, sobre máscaras e ditaduras, nós temos aqui uma ditadura do judiciário, né, gente? Porque são 3 poderes. Então, a ditadura, as clássicas ditaduras ali do século XX foram as ditaduras do executivo, né? Nós tivemos a figura do ditador ali, do Stalin, do Hitler. Agora, aqui no Brasil, o que nós estamos vivendo é uma ditadura do judiciário. O judiciário tem extrapolado as suas funções várias vezes. Uma dessas é o inquérito das fake news. Lembrando, pessoal, eu vou ler aqui para vocês uma matéria que saiu no site do Senado, que é uma fala do senador Marcos Rogério. Mas por que eu separei isso? Porque
Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Porque é o Senado que julga, teoricamente é o Senado que julga os ministros do STF. E aí eu vou entrar no assunto principal desta pauta. Olha só. Para Marcos Rogério, STF está sendo usado para fins políticos. Oh, que novidade! O senador Marcos Rogério, do Democratas, avaliou em pronunciamento nesta terça-feira que 2 fatos confirmam a tese de que o STF está sendo usado para fazer avançar pautas com fins políticos. O primeiro deles seria o ultra top secreto inquérito das fake news, seja lá o que raios signifique fake news, que até agora, ninguém definiu. A minha definição de fake news, na minha opinião, se é que eu ainda posso ter opinião na internet, é de que fake news é conteúdo conservador e verdades incômodas. Tudo que for conteúdo conservador e verdade incômoda é fake news. Tanto é que a listinha dos disseminadores de fake news trazia nomes na sua primeira edição que hoje, após virarem a casaca e agirem a favor do Partido Comunista Chinês, mesmo que não saibam, porque talvez sejam idiotas demais para saber o que eles estão fazendo, ou receberam dinheiro, não sei o que aconteceu, sei que viraram a casaca. Essa gente estava na lista das fake news, quando virou a casaca, não tá mais. Então, né, é assim, conteúdo conservador e verdades incômodas, na minha opinião. Instaurado a partir de uma portaria do STF para apurar os ataques contra a Suprema Corte. E de novo eu falo para vocês sobre a novilíngua. Ataque é o novo nome de crítica. Então, assim, quem critica o STF é acusado de atacar a Suprema Corte. Que palhaçada isso aqui. Suprema Corte e seus ministros, por meio de notícias falsas da internet. Mas vão chupar um parafuso até virar prego, gente. Segundo o senador, a Rede Sustentabilidade arguiu a inconstitucionalidade do inquérito em uma ação ADPF 572, cujo julgamento se inicia nesta quarta-feira, hoje. Então, hoje eles vão julgar ali se o inquérito é legal ou se é ilegal. Precisa toda essa palhaçada. De acordo com Marcos Rogério, as providências adotadas pelo STF seriam inquestionáveis se as investigações ficassem restritas a eventuais condutas ilícitas praticadas nas dependências do tribunal, porque essa lei que eles usaram para abrir o inquérito, porque não pode, né? A pessoa ser vítima, investigador, juiz ao mesmo tempo. Não dá certo, não pode. Numa democracia não é assim que funciona. Então, o inquérito, que é a investigação, ele não pode ser aberto pelo STF. A única previsão que tem na lei é quando o crime é cometido dentro das dependências do STF. Só que aí eles fizeram um paranauê estranho e pá, toma inquérito de fake news, a gente que tá abrindo. Foi assim. E não teve nem sorteio, né? Foi escolhido a dedo ali o cabeça de ovo de Moraes. De acordo com Marcos Rogério, o STF, reconhecendo vícios no inquérito, já busca sanar eventuais ilegalidades das investigações, que, na sua opinião, deveria ser conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Ele explicou que isso acontece porque os fatos foram praticados fora do tribunal e envolvem pessoas que devem ser julgadas por outras instâncias do judiciário. Marcos Rogério citou a súmula 397 do STF, que, ao tratar da instauração de inquérito para apuração de crimes praticados no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, limita a investigação às dependências das casas legislativas e, na opinião dele, isso deveria ser aplicado ao STF. Da mesma forma que o Senado ou a Câmara dos Deputados ou as Assembleias Legislativas poderiam ser acusados de uso político de seus sistemas de investigação, outra não é a conclusão que isso está ocorrendo em relação ao STF. Isso abre oportunidade para que alguns concluam que o inquérito esteja voltado sistematicamente contra o denominado bolsonarismo. Será? Será que eles estão investigando somente os bolsonaristas? Porque se a gente for parar para pensar, teve toda aquela palhaçada da CPMI, né? Ainda está rolando, só não tem mais a sessão de comédia que a gente assistia, inclusive comendo pipoca aqui no canal, por causa dessa paralisação do pandemônio. Mas lá, nesta CPMI,
foi feito um circo e somente é investigado quem apoia o Bolsonaro. E eles resolveram levar o Hans River. Vocês lembram do Hans River? E tava lá, não era o Paulo Pimenta, como é que era o nome? Era um outro petista, agora eu não me lembro. O velhinho lá, um outro petista. Perguntou para ele, fazia disparo de massa de robô, a história que já foi resolvida 500 vezes. O WhatsApp já disse que não teve pagamento de disparo em massa, não teve robô, não teve nada disso que eles estão dizendo, insistindo que tem. E o Hans River vira e diz assim, pro Bolsonaro eu nunca fiz, mas eu fiz para a campanha do senhor. Ninguém investigou. Por que quando uma testemunha lá na CPMI das fake news aponta para o deputado petista e diz que ele fez aquilo que eles supostamente estariam investigando, ninguém investiga? O Haddad não foi condenado também por causa dessa história de fake news aí na campanha? Mas que palhaçada é essa? É só apoiador do Bolsonaro, conteúdo conservador, é só esse que é o problema. Só esse que é o problema. E depois assim, não existe o crime de fake news. A nossa legislação já tem lá, né, calúnia, difamação, se a pessoa se sentiu ofendida por causa de alguma notícia e tal, ela pode ir à justiça buscar os seus direitos. Então, essa palhaçada de fake news é uma palhaçada para acabar com o último bastião da liberdade de expressão, que é a internet. Porque eles sabem que sem liberdade de expressão não existe democracia. Democracia de fato. Não é essa democracia esquerdista que eles dizem que eles querem fazer. Então, já falei para vocês, o Partido Comunista Chinês está por trás disso sim. Para quem não lembra, na época das eleições houve um diálogo entre o Partido Comunista Chinês e o Ciro Gomes, que está toda hora aí na internet a favor desse negócio aí do inquérito das fake news. Então a gente precisa sim fazer muito barulho, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Mas o cabeça de ovo de Moraes, ele está extrapolando todos os limites há muito tempo, todo mundo já sabe, está mais careca do que ele de saber. E já tem pedido de impeachment, mais de um, lá no Senado, para acabar com essa loucura do cabeça de ovo de Moraes. Mas o que acontece? Lá no Senado, eles se apresentam várias propostas, né? Propostas legislativas, etc. E quem decide o que irá para a pauta, ou seja, quem decide o que vai ou não ser discutido pelo Senado é quem? O presidente do Senado. Ele mesmo, o Alconhonho. E aí, o senhor Alconhonho está com o seu traseiro gordo sentado em cima de todos esses pedidos de impeachment. Eu vi ontem um vídeo do senador Lazier Martins, que também não é lá grandes coisa, tá, pessoal? Mas neste caso eu apoio ele. O Lazier Martins comentou que o Senado tem coragem, sim, de votar o impeachment de um ministro. Basta pautar. Para pautar o impeachment tem que ter reunião, tem que ter uma reunião lá do Senado. O Lazier Martins é o vice-presidente, se eu não me engano, do Senado. E essas reuniões aí, tudo casou, né? Aí por causa de, volta de novo aqui, a gente fica sempre correndo em volta do rabo aqui, por causa dessa história do Covid, que é a desculpa para tudo, é a desculpa para não ter licitação e comprar coisa superfaturada, é desculpa para não ter reunião, é desculpa para não dar palavra para os parlamentares e votar as coisas nas coxas, nas pressas, e tá passando um monte de coisa lá que a gente não tá vendo, que a gente não pode acompanhar. Não tem a reunião, não vai para a pauta impeachment, e o Alex Luthor de Moraes continua usando o STF como se fosse o quintal da sua casa. Então, vamos pressionar o senhor Alcolumbre, vamos dar uma ligadinha pro gabinete dele, vamos mandar e-mail para ele, vamos encher o saco dele no Twitter. Quem está em Brasília, é que não pode nem entrar, não pode entrar lá no Congresso para a gente ir lá fisicamente pressionar. Porque eu tô bem a fim de começar a fazer esse tipo de coisa, sabe? Fazer algumas campanhas aí, de ir lá bater de porta em porta dos deputados e começar a cobrar. Porque essa gente tem que ser cobrada assim. Então, senhor Alcolumbre, aqui vai o recadinho. Toda a população brasileira quer que o senhor paute.
esses pedidos de impeachment do Alex Luthor de Moraes. Vamos investigar para ver se ele está extrapolando mesmo as funções dele e se ele está, assim, já que vocês falam que vocês amam tanto, nós amamos as instituições, nós amamos a democracia, vocês gostam das instituições? Olha, eu acho que a conduta ali do senhor Cabeça de Ovo de Moraes, e com pedidos muito bem embasados que tem aí na sua mão, parece que está destruindo uma instituição. Vocês não vão averiguar isso? Vocês não gostam tanto de instituições? Essa é a pergunta que eu queria deixar para o senhor Davi Alcolumbre. Agora, 9 horas e 59 minutos, eu falo pra caramba, consegui falar toda a pauta? Não consegui falar toda a pauta. Mas deixa eu ver o que... A Regina Duarte, falei para vocês, né? Foi publicada, eu vou ir para a última rodada do Superchat agora. Então, quem tem pergunta para fazer, já deixa aí. Depois eu vou ler também vocês no chat um pouquinho, tá, pessoal? Regina Duarte, ó, a atriz Regina Duarte foi oficialmente exonerada do cargo de secretária da Cultura. O anúncio saiu ontem no Diário Oficial da União. Não, saiu hoje, saiu nessa madrugada, saiu hoje, em decreto assinado pelo presidente e pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, né, finalmente aí, eu até vou ler aqui um tweet do Dante Mantovani. Para quem não sabe, ele foi afastado, né, a Regina Duarte, quando entrou, afastou a ala olavista, a ala ideológica, afastou aqui o Dante Mantovani do comando lá da Funarte. Então aqui está ele falando sobre essa saída da Regina Duarte. Agora que o Olavo escancarou os olhos de todos, vou dar a minha pitada. Com a entrada da Regina Duarte na cultura, entrou junto com ela uma boiada de gente com estreitas ligações com a maior inimiga do governo, a Rede Goebbels. Ou se combate os inimigos ou é o fim. Então, seja lá quem for que entre aí na Secretaria da Cultura, por favor, faça uma limpa, uma despetização, que é isso que nós queremos, uma despetização do governo. Eu não comentei com vocês, não consegui comentar tudo sobre a votação lá da chapa, da cassação da chapa, mas teve protesto. Vamos ver se eu faço um videozinho então sobre isso para postar ainda hoje, depois eu faço a pauta e gravo para vocês e tento postar ainda hoje. Se vocês querem que eu faça, só se vocês pedirem. Agora vou ser difícil. Se vocês pedirem muito, eu faço um videozinho explicando essa história da votação, da cassação da chapa do Bolsonaro e o protesto, porque teve gente em volta ali do TSE que soltou fogos de artifícios, foi sensacional e eu tenho trecho desse vídeo, mas eu só mostro se vocês pedirem muito. Não sou uma mulher fácil, não é assim para me conquistar. Deixa eu para a última rodada de superchat aqui, agora 10 horas e 1 minuto, dia 10 de junho de 2020. Tá chegando perto do meu aniversário, hein? Tá chegando perto do meu aniversário, 16 dias pro meu aniversário. Se vocês não comprarem o meu presente, se não tiver maçã aqui nesse YouTube, eu vou ficar muito de cara. Deixa eu ver aqui o que eles estão dizendo. Aqui, Helder Barbalho. Tá aqui. S9 Tech Assistência Técnica, muito obrigada pela contribuição. Val Recife. Para o impeachment do governador antes da metade do mandato, vale a mesma regra que para o presidente convocando novas eleições? Não sei. Tenho que ler a lei para ver isso. Tem que ver se vai ser novas eleições. É verdade, eu não tinha me atentado para esse detalhe. Muito obrigada, Val. Tem que ver se vai assumir o vice ou se vai ter novas eleições. Vou procurar essa informação para ti. Agora eu não tenho, infelizmente, tá? Vânia Rezende. E os ativistas que o Lex Luthor prendeu? Então, estão lá em São Paulo e eu sei que todo dia tem manifestação lá. Nós temos 2 presos políticos aqui que o Alex Luthor de Moraes está mantendo em um presídio comum lá, que é dominado pelo PCC. Então, muito obrigada pela lembrança, Vânia Rezende. Ralph, o socialismo traz a falência do setor privado e depois se coloca como salvador da pátria. É sempre esse modus operandi. Eles criam o problema e depois eles trazem a solução, ou aquela analogia que é muito famosa. O Estado é aquela pessoa que quebra a sua perna e depois te dá uma muleta. É exatamente isso.
S9 Tech Assistência Técnica. Cheguei agora, faz um resumão do que foi falado. Eu falei sobre a PF na casa do Helder Barbalho, sobre o impeachment do Witzel e sobre mais um monte de coisas aí, mas principal foi esses dois assuntos. Ah, e sobre as expropriações na Argentina também. Brasil ANCAP. Confiram o canal de direita Rural Business. Sensacional esse canal, boa lembrança, o Rural Business. Eles explicam por que o PCC da China precisa do Brasil para suprir o consumo de carne e proteína vegetal. Bem lembrado, Brasil ANCAP. Esse canal Rural Business é sensacional. O pessoal do agro, principalmente, né, que se interessa pelo assunto, fica aí mais uma dica para vocês. Simone Zanella. Vão poder entrar em nossas casas e não na favela? Pois é, né? Pois é. Proibiram as operações policiais na favela, não pode ter polícia. Na live de ontem eu mostrei um baile funk com uma hiper ultra mega aglomeração. Isso não tem problema. A polícia não pode ir lá, mas a polícia vai poder entrar na sua casa. Se você não entendeu que isso é uma palhaçada, meu amigo, senta e chora porque não tem mais salvação para o seu caso. Rosi Bernardino. Paula, o Bolsonaro pode vetar esta lei? Pode. E o que acontece normalmente com os vetos do Bolsonaro? A gente precisa urgentemente mudar o Congresso, né? Mas vai ter eleição de novo em 2022. Espero que a população esteja mais esperta. A Gigi em USA. Esse nosso Brasil querido está virando uma fezes. Pois é, né? Mas a gente tá aqui assim, ó, vamos até o último lutando, não vou parar, não vou retroceder, eu vou ficar aqui falando, nem que seja para as paredes, mas eu vou, pelo menos se eu cair atirando. Bruno Drummond Gomes, novo jeito de fazer comunismo, laranja, vermelho com vergonha. Pois é, o Paulo JK Santista, beijo, Paulo, sempre aqui nas lives também. As máscaras podem impedir a renovação do ar e atrapalhar a oxigenação do cérebro. Então, né? Então, Gigi de novo. O que as Forças Armadas estão fazendo? Será que o presidente vai perder? Então, as Forças Armadas também não deu tempo de mostrar aqui do Pazuello, né? O Pazuello tem um videozinho depois, vocês deem uma procurada lá no Twitter, eu vou postar no Twitter. O Pazuello estava numa sessão, um congresso, uma sessão, estava falando lá, falou assim, ai, Jandira Fegali, eu queria dizer que a minha filha é dessa turma, não com essas palavras, né, mas a ideia foi essa, falou para a Jandira Fegali, para a Jandira Fegali, ai, a minha filha é dessa turma, querendo dizer que a filha dele é esquerdista, e depois ele ainda disse que nas discussões ele apanha muito. Ai, meu querido, senta no quiabo, que pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Márcia Regina Bezerra, caríssima professora, estava em EAD com meus filhos, mas vim no finalzinho da sua live dar a minha contribuição, porque você é uma riqueza de pessoa, Deus abençoe. Poxa, querida, muito obrigada mesmo. Luciano Araújo, obrigada pela contribuição, não deixou nenhuma mensagem. Gilberto Praz, desde o início, quando preciso, uso a máscara com o nariz de fora e ninguém reparou. Pois é, segredinho nosso aqui, eu também faço a mesma coisa. Rita, outro golpe contra o povo está em andamento. O PL 16-2020, que vai adiar as eleições para 2026. Quando acabar o mandato dos prefeitos, governadores, quem vai assumir? Os ministros do TSE? Então, essa discussão aí sobre as eleições tem várias correntes, tá? Não tem nada certo, isso é uma das coisas que eles estão tentando, acho difícil passar, mas temos que ficar em cima, tá? Foi boa a tua lembrança aqui, Rita. Mas o mais provável que aconteça, pelo que eu tô ouvindo aí de bastidores, é que as eleições sejam adiadas para dezembro, tá? Parece até que já tem as duas datas ali do primeiro e do segundo turno, mas vamos acompanhar. Patrícia Assunção, prof, por que o Auschwitzel quer se reaproximar do presidente? Também não concordo com o uso de máscaras, viu? Então o Auschwitzel quer tentar se reaproximar do presidente para salvar a pele, só que agora é tarde demais. Que pena, amor. Tiago Barros, o que vocês fizeram com o Arthur foi covardia. Mas o que eu fiz com o Arthur, cara? O que eu fiz com o Arthur? Não fiz nada com o Arthur. Eu não fiz nada com o Arthur. Artemis Couto, perigo, mudança de apuração de votos pelo TSE, somatório centralizado e não mais regional. Vi no Comunicação e Política. Eu estava assistindo ontem. Aliás, volto a indicar aqui.
Comunicação e Política. Vai lá no canal do Fernando, se inscreve, o canal dele é bom, o cara é estudioso, ele é esforçado, gosto bastante. Ontem de noite eu tava ouvindo essa live e ele recebeu uma denúncia exclusiva, então assiste a live de ontem dele, um papel oficial, tudo, que a votação, a eleição, ela é apurada nos TREs, os tribunais regionais, e daí depois eles mandam o somatório lá pro TSE. E agora parece que não vai mais ter essa contagem, manda tudo lá pro TSE e uma pessoa vai dizer. Gente, tem que acabar com essa bosta dessa urna eletrônica. Isso daí é outro fronte que a gente tem que bater em cima. Essa urna eletrônica aí já tem muitos indícios, muitas pessoas falando a respeito das fraudes, porque tem inclusive um ditado, era o Stalin ou era o Lenin? Não me lembro qual dos dois, tá? Ou é o Stalin ou é o Lenin que dizia: quem vota e como vota não importa. O que importa é quem conta os votos. Olho vivo nisso daí. Deixa eu ver se entrou mais algum aqui. Bereana Nova Geração. Vai, mostra. Eu não sei qual vídeo que ela quer que eu mostre, mas agora a gente já tá finalizando aqui. Fábio Lima de novo. Ó, prof, se tivéssemos perto, poderíamos comemorar o Niver juntos, porque eu faço um dia depois de você. Pô, Fábio Lima, a gente podia, né, pegar, beber um chopp, assim, falar um monte de besteira e dar risada. Adoro. Estela Vitória Oliveira. Ela tá pedindo aqui que não é para ler em voz alta. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Me manda um e-mail, tem o meu e-mail aqui embaixo. Aqui embaixo do vídeo tem o meu e-mail. E de tarde eu vou lá botar em dia. Eu sei que tá atrasado, mas peço a compreensão de todos aí. Mas me manda um e-mail. Vânia Rezende, como fica isso do STF não deixar criar partidos políticos por 2 anos? Eu não vi isso, gente. Tá de brincadeira comigo. Eu vou procurar. Eu até vou anotar aqui vou anotar. O STF disse que não pode criar partido político por 2 anos. Ah, é claro. Não, isso daí eu já venho cantando a pedra para vocês, né? Eles vão fazer o possível e o impossível para que o Aliança não saia do papel, porque aí nós estamos ferrados. Então, mais uma coisinha aí na nossa lista de tarefas. E olha só, Genérico da Silva, muito obrigada pela sua contribuição. Ele paga para passar vergonha. Ele pagou para eu dizer a tag fora Bolsonaro. Mas, querido, sinto informar, este canal aqui é fechadão com Bolsonaro e se a gente cair, a gente vai cair junto e atirando. Eu não abandono o Bolsonaro. S9 Tech Assistência Técnica. Abraço, sou de Santa Rosa. Viu meu conterrâneo aqui do Sul, Vilmar Bernardi. Meu aniversário é dia 12 de junho. Pô, Vilmar, que sacanagem isso aqui. Dia 12 de junho tu faz aniversário, tu tem namorado, tu ganha um presente só. Deve ser muito chato fazer aniversário em 12 de junho, Natal, Dia das Mães, coisa assim. Se bem que o Dia das Mães muda, mas Natal, essas datas assim, aí tu ganha um presente só, sacanagem. E fechando aqui o superchat do dia, o Helder mandou um super stick. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Fernando Viana está dizendo aqui, professora querida, quando estiver em Brasília, se estiver no meu merecimento, por favor, faça contato que eu te mostro a cidade. Obrigada. A Luciana mandou mais um superchat aqui, obrigada. O Rafael Evangelista, 100% fechado com Bolsonaro. Eu tô no povão aqui, mais um, ó. Luiz Santos Coen, Paula, tamo junto. Às vezes dá um desânimo. Quem governa é o STF. Ninguém votou nesses canalhas. Penso em fazer aliar. Não sei o que é isso. Cansado desses canalhas. Todos nós estamos, né? Todos nós estamos. Abraços de Israel. Obrigada, Marcelo. Super Chipple. O venezuelano é fã de uma vacina. Está trazendo todas para o Brasil. Mais uma coisa. Eu falei a palavra. É proibido falar essa palavra aqui. O Roberto Severo, prof, me informa o que aconteceu com o Mama Veveco ter virado a casaca. Não faço a menor ideia. Álvaro, obrigada. Um forte abraço. A Elisângela tá mandando aqui. O Paulo JK Santista deixou um link do Renova Mídia aqui pro pessoal. Andréa Seibitz, faço 10 anos de casada no dia 26. Parabéns ao casal.
Rio Grande do Sul é Bolsonaro, tá dizendo GC aqui. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês aqui nessa live, que agora tá, né, certinho de segunda a sexta às 8h30 da manhã e ainda tentando arrumar o resto da programação do canal. Estou trabalhando duro para que cada vez mais o conteúdo aqui fique profissional. Muito obrigada pela presença de todos, um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.